Faço meus agradecimentos aqui à Casa Espírita, na figura do nosso irmão Marcos, pelo convite e pela oportunidade que essa casa nos oferece de trabalho. Foi sugerido que nós fizéssemos um estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item de 5 a 7, dai a César o que é de César. Antes da gente entrar basicamente no estudo, é interessante que a gente faça alguns apontamentos a respeito da doutrina espírita e do Consolador Prometido, né? Do que a doutrina espírita representa em nossas vidas hoje, como referencial de conduta. Mas, na época de Jesus, quando ele se percebeu que deveria retornar à pátria espiritual, disse aos seus discípulos que deixaria o Consolador Prometido, configurado para nós hoje como a doutrina espírita. E disse que não nos deixaria órfãos, que lhe pediria ao Pai que enviasse o Consolador Prometido. E o nome Consolador é bem oportuno e não é por acaso que hoje nós buscamos toda a nossa base justamente nesse consolo que a doutrina espírita nos traz. Sobre 2 aspectos que eu gostaria de ressaltar hoje. O primeiro aspecto, né, do Consolador Prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, é justamente demonstrar para nós, né, que Jesus trouxe a figura, né, de Deus, um Pai justo, infinitamente bom e amoroso. E isso nos dias de hoje, com certeza, naquela época já trazia consolo. E hoje em dia, nesse momento de transição que nós estamos passando, nesse momento de perturbação planetária, né, dessa convulsão que está ocorrendo hoje, que nós estamos em meio a essa convulsão, encarnados e desencarnados, a doutrina espírita realmente é a base, é a âncora que nos mantém, né, ali no prumo, na medida, né, das nossas resistências, de nossas forças, mas ainda que nos aponta um rumo, um caminho, né? E na figura desse Deus justo e infinitamente bom. E o outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é o aspecto transformador e progressista da doutrina espírita, né? Que todos nós que hoje bebemos dessa fonte, temos a certeza que tudo isso que estamos passando nesse momento é transitório. Tudo isso, né, faz parte de todo um projeto divino do qual nós estamos inseridos hoje nesse contexto histórico. Então, qual o aspecto, o segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar? É justamente aqui, todos nós estamos num processo evolutivo e de reforma. E não é à toa que estamos inseridos nesse contexto, porque o que nós precisamos encontraremos hoje, aqui e agora, em meio a toda essa convulsão. Esse é o aspecto consolador da doutrina espírita. É que nós, mesmo com toda essa pressão que nós estamos passando, sabemos que é necessário para o nosso burilamento, para o nosso melhoramento, né? Então, esses aspectos são importantes para que a gente possa alinhar o raciocínio do nosso estudo, né? Como é a sequência que já deve ter sido apresentada aqui a todos vocês, né? Nós temos a passagem do primeiro item que vocês estudaram, quando Jesus, mais uma vez, né, foi tentado pelos fariseus. O segundo momento que vocês tiveram aqui, oportunidade de estudar também, foi no item 2, fazer aos homens tudo o que os homens queirais que eles vos façam. O item 3, que é aquela parábola, aquela passagem, né, daquele devedor, né, que, sendo perdoado, não perdoou. E ele tem uma ligação com o item 2, né? Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Não é à toa que aquela sequência está ali. Ele recebeu, né, o perdão, mas não retribuiu o outro com perdão. E o item 4, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaria que os outros fizessem por nós. Também está dentro desse processo. E em sequência, o estudo que nós ficamos, né, por fazer e trazer para vocês, que é dar a César o que é de César. Vou fazer uma breve leitura, mas não vou cansá-los com ela. Então,
retirando-se, os fariseus projetaram de si comprometê-lo no que falasse. Então aqui eu não vou ler tudo, que nós já sabemos essa passagem, né, que tem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que desejando comprometer mais uma vez Jesus, né, fizeram um acordo, os fariseus fizeram um acordo de levar uma questão que era uma questão que incomodava a eles, né, os fariseus, para o pagamento dos impostos. Então foram tentar a Jesus e levaram uma questão para ele. Fizeram todo aquele envolvimento, né, nos elogios, e depois fizeram a ele, né, se era justo, né, pagar os impostos. E Jesus, sabendo que mais uma vez estava sendo posto em prova, estava sendo tentado, né, rejeitou e perguntou a ele, né, o que está descrito na moeda. Então, estava escrito de César, dai a César o que é de César, né, e dai a Deus o que é de Deus. E essa questão era uma questão muito importante naquele momento, naquele contexto histórico. Por quê? Porque existia toda uma hierarquia de dominação. Existia Roma, que era o povo dominante, né, através da figura de César, o imperador, né, e existiam os dominados, né, que eram o povo judeu. Então, eles tinham as classes, né, que tinham os ricos, a classe que tinha dos sacerdotes, está me fugindo dessa palavra, tinha os sacerdotes, e que esses sacerdotes, sim, essa classe se sentia, sabe, atingida por Jesus. Jesus trazia uma nova compreensão de Deus e de suas leis, e isso atingia o poder do sacerdote sobre o povo, do qual esse povo os dominava. Eram dominados pelos romanos, mas também exerciam o domínio sobre o povo, né? E mais uma vez tentando envolver Jesus, né? E que chamasse a atenção de Roma, que Jesus não incomodava Roma. Roma se queria receber o quê? Queria receber os impostos. Mas e os judeus se sentindo oprimidos por Jesus, de certa forma. Por quê? Porque Jesus trazia uma nova referência de Deus, de divindade, e eles, mais uma vez, querendo envolver Jesus, trouxeram mais uma questão para que Jesus fosse tentado. E, mais uma vez, Jesus conseguiu sair dessa cilada criada por eles, né? Dessa forma maliciosa que eles queriam envolvê-lo. Mas de tudo isso que eu trouxe aqui, desse contexto histórico, o mais importante que eu ressalto para a gente que está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, é essa questão 7 aqui. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumindo numa forma prática e usual e deduzindo de uma circunstância particular. O que significa isso? Jesus, né, passava os ensinamentos dele utilizando referenciais da época e da cultura, né? Mas todo esse ensinamento de Jesus, ele transcendia aquela época e aquela cultura. Mesmo porque não estaria no Evangelho segundo o Espiritismo se não tivesse uma mensagem de fundo transcendente à circunstância, porque Roma hoje não é mais poder dominante e o povo hebreu também não está sob influência, né, de Jesus. Então, o que teria por trás de tudo isso? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês na noite de hoje, por favor. Esse princípio geral que tem nesse ensinamento, que transcende a época e que está sendo estudado por nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, e não ao acaso, foi colocado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, tem justamente uma mensagem de fundo geral, que transcende tempo, época e cultura. Que diz, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que está por trás disso é um relacionamento. Isso é transcendente. Como hoje nós nos relacionamos com as coisas de César? Como hoje nós nos relacionamos com as coisas de Deus? Isso é transcendente. Na época, criou-se, né, uma demanda justamente envolvendo o pagamento de impostos, que dava direito a César de cobrar, porque ele dominava aquele povo. Mas e hoje? O que seria, sabe, o que simboliza César para nós? E o que isso
tem a ver com a nossa vivência e nosso aprendizado de hoje. Se a gente considerar simbolicamente que César é o poder transitório, temporal, imaterial e as suas relações humanas, como referenciais de hoje, né? E claro que Deus simboliza o transcendente, o espiritual e eterno. Surge uma pergunta: como estamos nos relacionando com as coisas de César? Outra pergunta: como estamos nos relacionando com as coisas de Deus? E eu puxei uma terceira pergunta: existe diferença entre as coisas de César e as coisas de Deus? Como vocês aqui são aplicados no estudo, eu acho que você já tem a resposta. Mas isso aqui, justamente essas perguntas, foram para que nós nos buscassem uma reflexão, justamente porque essas questões, como são atemporais, né, suscita hoje que a gente refaça. E César simbolizando, né, o poder transitório, o poder material das relações humanas, é como nós estamos lidando isso com o nosso dia a dia, com o nosso hoje. E mais uma vez, eu reforço a ideia de que o princípio geral dos ensinamentos de Cristo, que ele utilizava, são transcendentes. Ele utilizava um recorte da época, né, aquele recorte da época, de uma situação, de momento, né, e dali ele deixava todo o ensinamento de fundo. É isso que a gente está buscando aqui hoje. Então, como nós poderíamos responder essa pergunta? Como estamos nos relacionando com as coisas de César? Alguém quer ajudar? Não, em relação à pergunta anterior que você falou, né, é diferente, né? Então a gente sabe que Deus é o Criador de tudo. Uhum. E tudo que acontece, de uma certa forma, Deus está fazendo parte disso, porque nós contribuímos com a harmonia do universo. Uhum. Então, na verdade, tudo faz parte da criação divina. Exatamente. Inclusive as relações que nós temos aqui no momento, né, fisicamente, faz parte da lei divina. Uhum. Né? Agora, como estamos nos relacionando com as coisas de César? Essa é a questão que eu tenho que dividir com vocês. Então, por favor, podem participar quem quiser. Então, dando mais atenção às coisas de César ou às coisas de Deus. Não pode ser visto por esse lado aí. A gente pode ver, está dando mais atenção às coisas transitórias, né? Do que as coisas. Poder temporal, as coisas transitórias, as relações, né, das pessoas que vão namorar. A solidariedade entre nós, cumprir as nossas obrigações com nossos amigos, nós determinamos um compromisso e tal, o cemitério de Pablo, ser justo, ser amigo. Isso, muito bom. Mas eu vou trazer uma outra pergunta então. O que seriam hoje para nós, na nossa visão, as coisas de César? Eu não vou dizer isso, né? Eu estava tentando falar. Pode ser as coisas temporárias, né? Mas nossos deveres sempre tem que cumprir. Vamos lá então, vamos clicar aqui. As nossas obrigações materiais. Né? Exatamente. Nós temos aqui uma coisa de César que a gente pode fazer um recorte, que é a família. Olha só que é a relação que está simbólica, né? Por que recorrer esse recorte de família? Porque na compreensão da doutrina espírita, a família é o núcleo principal do qual nos serve para a nossa evolução e o nosso refazimento diante das leis divinas. Quem nós nos encontramos na família consanguínea? Quais são os espíritos que são selecionados para que nós nos reuníssemos, né, na consanguinidade de uma família? É o acaso? Com certeza não. Existe toda uma intencionalidade, né, dos espíritos superiores ao fazer essa programação para que nós nos reuníssemos num contexto familiar consanguíneo. Desse não dá para escapar. Né? E o que são reunidos as famílias? Os amigos
de hoje, de datas anteriores, aqueles espíritos que nós nos reunimos sempre por afinidade, mas também são reunidos nas famílias consanguíneas, os espíritos antagônicos, né? Aqueles espíritos que já vêm divergindo em várias encarnações, eles são reunidos ali todos juntos. Nós vivenciamos isso em nossas famílias. Às vezes nós nos afinizamos mais com uma pessoa da família, com um irmão, com um tio. Às vezes não nos afinizamos muito com nossos pais, não é verdade? Às vezes um irmão não se afiniza com o outro, mas se afiniza com o primo. E essa relação, ela não é casual. Essa relação, ela tem, né, tem por objetivo uma reflexão nossa e um aprendizado, mas sobretudo um refazimento de nossas ações, nossas atividades, né, nossos sentimentos em relação aos outros. Um caso interessante, uma vez que o professor estava contando, que ele tinha 2 alunos, né? Os alunos eram gêmeos, mas eram inimigos. Então um sentava num canto da sala e o outro sentava no outro canto da sala. E eles, qualquer motivo era motivo de discórdia, de briga, de discussão entre eles. O professor tinha dificuldade de lidar com os dois, né? De conciliar os dois. Até que um dia um deles chegou para o professor e falou assim: professor, vou dar um negócio para o senhor. Eu só não mato esse cara porque ele é meu irmão. Olha o anteparo consanguíneo aí, ó. Olha só, a barreira, né, da consanguinidade, evitando algo pior, que de repente é cíclico na relação desses dois espíritos, vem ocorrendo em vários momentos da reencarnação desses espíritos, e agora a consanguinidade está pelo menos sendo um anteparo, uma barreira para que eles não cometam o crime e consigam, de maneira, né, não digo harmoniosa, mas eu digo uma maneira, pelo menos, de conviverem e aos poucos irem refazendo a relação deles. Reconciliar com vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Né? Orai pelos aqueles que nos perseguem. Olha só quanto ensinamento tem por trás disso. Então, César também simboliza esses núcleos familiares dos quais nós, muitas vezes, não optamos. É imposto a nós a convivência e a relação com esses espíritos antagônicos. Que está aí, reconciliar com o vosso inimigo enquanto estás a caminho. Né? Então, essa reflexão de uns momentos, de como a gente está se relacionando com César. Uma outra coisa que a gente deve prestar muita atenção agora é sobre a nossa relação com a nossa volta, com o ambiente, com o meio ambiente onde nós estamos inseridos. Tem um contexto ecológico? Tem, e é importante que tenha. Olha só o que a gente está passando hoje em dia. Essa diferença climática, toda essa perturbação climática que o planeta vem surgindo. E o que isso tem a ver com eu, o Espírito? Tudo. Porque eu sou responsável pela casa que eu habito. Olha a nossa responsabilidade com as coisas de César. Se César simboliza o material, eu estou no plano material e sou responsável por onde eu estou nesse momento, que é importante para o meu progresso como espírito mortal. Então, essa é uma relação importante, ambiente onde nós estamos inseridos. E uma coisa engraçada, assim, que é cômica, mas ao mesmo tempo para a gente refletir, é como nós nos relacionamos com o ambiente. A gente tinha uma casa que a gente alugava uma casa de praia, há muito tempo atrás, numa região, eu, a família da minha esposa e tal. Então, uma vez por outra, finais de semana, a gente ia, estou indo para lá, quem quiser, vai também e tal. E nós íamos, né? E no final a gente limpava tudo, limpava a geladeira, né? Como para não deixar as coisas na geladeira e sair. Mas teve uma vez que esqueceram as comidas na geladeira. E passamos um tempo sem voltar na casa. O que aconteceu? Tragou tudo. Foi logo o dia, no final de semana que eu fui. Cheguei na casa, quando abri a porta, um mau cheiro naquela geladeira. Nós abrimos, meu Deus do céu, é inenarrável o que eu me deparei naquela geladeira, né? Aí, fechou o ambiente da casa. Essa relação que eu estou fazendo, ela tem uma relação com uma analogia com o ambiente. Porque eu vou ter que voltar para casa, que eu vou deixar, mas eu vou ter que retornar. Olha a reencarnação aí como princípio, né, da doutrina espírita. Como é que eu vou encontrar a casa? Será que eu vou encontrar da mesma, sabe, do jeito que eu deixei dela na geladeira, ou eu vou encontrar um ambiente melhor? Vai depender do que a gente está fazendo. Como a gente se organiza em relação à nossa casa. Eu digo casa planetária mesmo, porque eu posso estar hoje no Brasil, eu posso reencarnar aonde a espiritualidade achar que será o melhor ganho para a minha evolução espiritual.
Então, mais uma vez, um aspecto para que a nossa reflexão fique mais apurada é saber a minha relação com César, simbolicamente César, lá com minha família, e a minha relação simbólica também com o ambiente. E outro aspecto interessante é como nós estamos inseridos na sociedade de hoje. Porque nós somos espíritos que vêm reencarnando. E a sociedade, ela muda, o conceito muda, costumes mudam, né? A gente, vê agora, hoje em dia, não vê um jovem tatuado, você diz, o que está vendo com você? Por que você não fez tatuagem, né? Então, a cultura, né? A sociedade, a dinâmica, ela muda, os espíritos reencarnam, espíritos de culturas que trazem, e esse movimento é uma relação social. Então, nós temos, como nós estamos relacionando com os diferentes, que no fundo somos todos iguais. Somos originários de um mesmo Pai de amor. E o que nos torna diferente são circunstâncias. Poderão ser circunstâncias evolutivas. O espírito tem uma capacidade, tem um tempo de evolução, tem um tempo de mais que o outro, mas a diferença são circunstâncias evolutivas, culturas. Mas essa diferença aparente, ela um dia vai ser resolvida por uma lei, a lei do amor. Vai ser estudado na próxima semana. Estão todos convidados para estudar a lei do amor na próxima semana, entendeu? Mas essa revolução, uma vez eu estava lendo o livro Céu e Inferno, eu estava com um problema no meu carro, eu ia para o trabalho, pegava a Vinda do Brasil, rapaz. Então eu estava indo para o meu trabalho, eu estava lendo o livro, aí de vez em quando eu fechava o livro assim, eu olhava para o lado de fora da janela, da Vinda do Brasil, daqui até o centro da cidade. Eu olhava para fora e olhava assim, mas era tanta gente de manhã, tanta gente correndo, tanta gente diferente. Era gente alta, gente baixa, gente magra, gente boa, gente com mais idade, gente jovem. E as aparências mais diversas possíveis, gente de cabelo pintado, gente. Eu olhava assim e falei, e cada um num ritmo, cada um num tempo, cada um num. Eu falava assim, meu Deus, eu estou lendo esse livro aqui, mas como é que a gente vai juntar todo mundo? Se todos nós somos indivíduos, somos diferentes, não é verdade? Em cultura, em princípios, mas como é que nós vamos consertar tudo isso? Tanto diferente, como é que a gente vai harmonizar isso? Aí veio aquela coisa da vida assim, quando, mesmo sendo diferentes, todos nós pratiquemos a lei do amor. Que faz parte do nosso estudo, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Não importa se a minha cultura é Y ou se a minha cultura é X, desde que eu respeite o outro. É isso que nos iguala. É isso que nos alinha, num comportamento harmonioso. Eu posso ter um gosto por música clássica, outro pode ter um gosto por um samba, mas o respeito é que nos une. Eu saber que a diferença é circunstancial. É esse momento de sociedade, esse momento que nós estamos vivendo hoje, essas diferenças todas que estão surgindo, toda essa convulsão, ela não acontece à toa, ela está dentro de um princípio da lei do progresso regido pelos espíritos superiores, que a nossa compreensão ainda não permite ter uma visão de todo, mas que a doutrina espírita, como Consolador prometido, nos harmoniza e nos tranquiliza em relação. Apesar de tudo que estamos vivenciando agora, Deus está no controle. Jesus é o nosso governador planetário. Isso traz certa tranquilidade para todos nós. Isso serve de baliza e traz ânimo para esse momento de conturbação que estamos todos passando. E tem outra pergunta. A nossa relação com César e a nossa compreensão de dar a Deus o que é de Deus faz uma pergunta para a gente. Qual a nossa responsabilidade nesse momento? Diante de tudo que já sabemos. Será que a gente está contribuindo mais para que as coisas demorem a entrar nos eixos? Ou será que nós estamos contribuindo para que as coisas se harmonizem? É importante a gente ver isso, porque essa troca de
redes sociais hoje em dia, né, do WhatsApp, as pessoas ficam trocando coisas absurdas, as pessoas às vezes ficam fomentando violência, as pessoas ficam a nossa contribuição nesse momento. Né? O que Jesus espera de cada um de nós nesse momento? E a gente vai além do nosso pensamento, né? Porque a gente sabe que a atmosfera também, o nosso pensamento também está conturbando essa atmosfera, dependendo de como ele está sendo emitido. Exatamente. E a gente, e todos nós, como espíritos imperfeitos, somos atingidos. Tem dia que a gente está mais, e faz parte da nossa evolução, tem dia que a gente está mais sensível. Então, né, você fica mais sensível, bate aquela sensibilidade, aí você fica meio desanimado, mas onde a gente tem que buscar? É uma coisa que uma vez eu estava comentando com um amigo meu, nós temos que buscar, sabe, e utilizar o que nós já conhecemos a nosso benefício. A prece, nesses momentos. Né? Como hoje em dia a gente tem que andar em prece o tempo todo, porque as energias à nossa volta são realmente perturbadoras. Se você não estiver ali em prece, você se deixa envolver, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda. A caminho da luz, gostosos. Mas somos espíritos imperfeitos ainda, e nessa perturbação a gente muitas vezes se deixa levar. Então, de repente, é no trânsito, é em casa com um familiar, de repente vem com uma palavra assim, né, mais agressiva. Então, nesses momentos, a gente tem que lançar a mão do que pode trazer algum benefício para todos nós, para a gente possa manter no mínimo o nosso equilíbrio. Né? E é importante a gente não esquecer dos recursos que a doutrina espírita disponibiliza para todos nós. E como nós podemos contribuir em benefício dos nossos irmãos que muitas vezes não têm essa referencial ainda. A doutrina espírita como referencial, o Evangelho de Jesus como referenciais. Até brincam às vezes, né? Mas a gente tem que fazer prece e tentar envolvê-los também. Esse é o momento nosso de trabalho. Dentro, fora e onde a gente estiver. Ser um ponto de luz aonde a gente estiver. E não é fácil. Não vou dizer que é fácil, não. Mas nós temos recursos para isso. Isso também nós podemos negar. Está aqui, até 9. Ah, sim. É importante a gente trazer esse referencial de lidar com César e de relacionamento. Lá no princípio, antes de Jesus, nós tivemos uma orientação para que a gente avaliasse o nosso relacionamento. Imaginamos o planeta Terra como um grande condomínio. Né? E dentro desse condomínio existem algumas regras que a gente tem que obedecer para que a gente viva com o mínimo de harmonia. E aqui nós trouxemos essas regras, que são os 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha só a relação. A nossa relação com o outro, nossa relação com Deus. Né? Uma outra questão é não falar o nome de Deus em vão. Essa aqui muitas vezes as pessoas suscitam dúvida nas pessoas. Mas como eu vou respeitar alguém que eu uso o nome em vão? Que tipo de relação que eu tenho com alguém que eu não respeito nem o nome dele? Não existe relação de respeito nenhuma. Então, é uma reflexão para que a gente faça em relação à autoridade divina. Lembrar de santificar o dia de sábado. Né? Também uma relação temporal com o nosso, aonde a gente está inserido. E esse momento aqui também a gente pode transcender um pouquinho, a gente pode poder fazer um exercício que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com César, com as coisas de César, é trabalho, né? É faculdade, é escola, e é família, e é aquela coisa toda, a gente às vezes não tem tempo de parar e refletir sobre nós mesmos. Porque são tantas necessidades, às vezes a gente se deixa envolver